Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Bia. Então, hoje nós vamos falar sobre sistema esquelético. Essa é uma aula já para o pessoal que vai fazer a prova agora, né, em janeiro, de auxiliar e técnico, tá? Eu demorei um pouquinho para gravar as aulas, faz parte, mas é porque eu estava com algumas turmas montando material, então realmente não deu. Agora, como a gente está entrando numa parte já de sistema esquelético, muscular, eu decidi gravar algumas aulas enquanto eu estou passando esse material para o pessoal como uma forma de revisão. Então, hoje a gente vai ter uma aula sobre o sistema esquelético, tudo bem? Primeira coisa, as principais funções do sistema esquelético. Então, a gente vai ter a proteção de alguns órgãos internos, como, por exemplo, o cérebro. A gente pode estar falando também do coração, dos pulmões, que vão ser protegidos pela caixa torácica, o cérebro, que vai ser protegido pelo crânio. Todos esses órgãos vão ser protegidos pelo sistema esquelético, tá? Suporte de alguns músculos, de outros órgãos, tá? Mobilidade, essa locomoção se dá através da musculatura estriada esquelética também, que a gente vai ver um pouquinho mais em sistema muscular, bem? Esses são músculos ligados a ossos, são muito importantes também para a locomoção. A gente também tem uma função muito importante que é chamada de hematopoiese. A gente vai ver um pouquinho sobre ela, que ela vai estar relacionada à produção de células sanguíneas, as hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos, também os glóbulos brancos e as plaquetas. A gente vai falar isso um pouquinho mais no próximo slide. Reserva de sais. Que sais são esses? Sais minerais, o cálcio. O cálcio ele vai estar relacionado aos ossos e ele também vai participar da remodelagem óssea, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Reserva de energia também, porque a gente pode armazenar na medula óssea amarela, que está dentro de ossos adultos, tá? Dessa medula óssea amarela, a gente vai estar armazenando gordura na forma de lipídios. Tudo bem? Vamos seguindo aqui. Agora a questão da hematopoiese que a gente falou. O que é isso? É a produção de células sanguíneas através da medula óssea vermelha. Aqui nós temos a medula óssea vermelha e ela vai produzir hemácias, glóbulos brancos, plaquetas também que vão estar responsáveis pela coagulação sanguínea e funciona desse tipo. Quanto mais jovem é esse indivíduo, mais medula óssea vermelha ele tem. Quanto mais idoso, menos medula óssea vermelha ele tem. E aí o que acontece? Essa medula óssea é o quê? Ela vai ser substituída por uma medula óssea amarela, que é a que possui gordura. Ok? Agora, a divisão do sistema esquelético vai ficar assim. Eu tenho os ossos e as cartilagens, tá? Os ossos, eles são formados pelo tecido ósseo. Lembrando que o tecido ósseo, a gente aprendeu isso um pouquinho na aula de histologia, né? Na aula de tecidos que também tem aqui nesse canal. O tecido ósseo, galera, ele é um tecido do tipo conjuntivo. Então, quando a gente fala da estrutura osso, quando a gente fala do órgão osso, a gente vai ter vários tipos de tecidos envolvidos. Tecido adiposo, como a gente falou, né, da medula óssea amarela, que vai ter gordura. A gente fala de tecido ósseo, que são a parte do osso, né? A gente vai falar também de tecido conjuntivo denso. A gente vai falar também de outros tecidos, tecido cartilaginoso. Agora aqui, o tecido ósseo, os ossos, né? Vão ser formados pelo tecido ósseo e ele vai ser formado por osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Então, vamos lá. Os osteoblastos, esse blasto vem de construção. Eles vão estar construindo a matriz óssea. Osteoclastos, eles vão estar degradando essa matriz óssea. Então, o osso, ele é formado por células vivas. A gente acha que por ele ser sólido, ele é formado por células mortas, que endurece e formam o osso. Não. A gente tem uma remodelagem da matriz óssea que é incrível. Por quê? Os osteoblastos, eles vão depositando cálcio e fazendo essa matriz óssea. O que é a matriz óssea? É a matriz extracelular. Extracelular é de fora da célula. Então, eu tenho essa célula eucarionte, osteoblasto, ele vai estar construindo
essa matriz extracelular, e aí, determinado momento, ele fica aprisionado por essa matriz extracelular. E aí ele vira um osteócito. O que é um osteócito? Osteócito é um osteoblasto maduro, que vai formar o osso, propriamente dito. Só que os osteoclastos, eles vão estar ali degradando essa matriz óssea para ajudar que essa matriz sempre tenha essa remodelagem. Então, enquanto o osteoclasto degrada, o osteoblasto refaz. Então, vai fazendo isso. E aí, o que acontece? Em alguns casos, algumas pessoas, por idade avançada, podem apresentar os osteoclastos mais ativos do que os osteoblastos. O que isso significa? Ele vai ter uma degradação maior que uma construção. E aí, isso dá uma doença. Qual é o nome da doença? Uma doença que acomete os ossos, osteoporose, tá? E aí o osso fica mais poroso, ele fica mais frágil, porque ele vai sendo degradado cada vez mais e ele se quebra, né? O osso se quebra antes da queda da pessoa, ok? Então lembre dessas células, principalmente porque aí for fazer a prova de auxiliar de necrópsia, é importante, tá? Cartilagens é o tipo de tecido conjuntivo também, tá? Que possui células chamadas de condócitos. E aí eles vão estar ali próximos das articulações, unindo o osso do osso. Tudo bem? A gente vai falar um pouquinho também isso. Eles vão possibilitar o movimento. Agora, tipos de tecido ósseo. Eu vou ter o osso compacto, ou também chamado de cortical, ou até mesmo denso. Ele é formado por partes sem cavidades visíveis, ou seja, ele é todo completo, tá? Eu não tenho buracos. Ele está relacionado com proteção, suporte e resistência. Geralmente são encontrados nas diáfises. Então, vamos por parte. Primeira coisa, vamos olhar essa imagem aqui, esse osso bonito. Eu tenho epífise, que são as pontas, tá? Epífise. Eu tenho diáfise, que é o meio. E eu tenho a metáfise, que é entre a epífise e entre a diáfise. Mas lembra de epífise e diáfise? Epífise são as pontas, tá? Diáfise é o meio. E aqui, ó, o nosso osso compacto vai ser geralmente encontrado nas diáfises, tá? Isso significa que as pontas vão ser formadas por ossos esponjosos, tá? Que também vão conter medula óssea vermelha, a gente já vai falar sobre isso. E o meio a gente vai ter um osso compacto, ou seja, o meio ele vai ser mais resistente, ele vai dar mais suporte e proteção do que as pontas. Geralmente as pessoas, quando tem alguma fratura leve, elas costumam quebrar as pontas. Não vamos falar de fratura grave, por exemplo, se tem de moto, essas coisas assim, porque geralmente ela quebra o osso inteiro. Uma fratura leve, caiu sem querer no chão, aí quebrou a cabeça do rádio, quebrou a parte da ponta da una, do húmero, entendeu? A gente vai estar relacionando essas pontas por conta do osso esponjoso, que a gente vai ver agora. Então aqui, ó, o osso esponjoso, ele é formado por partes com muitas cavidades intercomunicantes, perdão. Diferente do osso compacto, compacto já diz, é tudo compactado. O esponjoso, ele vai ter o formato de uma esponja, ele vai ter buracos, tá? Ele vai representar a maior parte do tecido ósseo, dos ossos curtos, chatos e irregulares, que a gente já vai falar sobre a classificação dos tipos de ossos. E a maior parte é encontrada nas epífises. Lembra que é epífise? São as pontas, tá? As extremidades, principalmente dos ossos longos, ok? Então, ó, nas epífises, lembra que eu falei? Cabeça do rádio. O rádio é esse osso aqui do nosso braço. Cabeça do rádio. Cabeça, né? A ponta é também chamado de epífise. Então, vai ter o tecido ósseo esponjoso. Tudo bem? Seguindo, tecidos também, tipos de tecido ósseo, nós vamos ter o osso primário e o osso secundário. O osso primário, ele é também chamado de não lamelar, ou imaturo, tá? Ele vai apresentar disposições irregulares das fibras de colágeno. O colágeno ele vai estar relacionado à resistência. E ele não vai formar lamelas.
ele vai possuir menos minerais e maior quantidade de osteócitos. Lembra lá que são osteócitos? São os osteoblastos maduros, tá? É o primeiro tipo de osso que se forma e ainda durante o desenvolvimento embrionário. Esse tecido é pouco frequente em adultos. Então, olha só, esse tecido ósseo primário, ele vai ser mais frequente em crianças. E aí, o que acontece? Esse tipo de osso, ele é mais frágil, ele não é tão resistente. A gente não vai ter tanto cálcio, a gente não vai ter tanto minerais, apesar de eu ter uma maior quantidade de osteócitos, eu não tenho essa remodelagem, tá? E aí, em contrapartida, nós vamos ter os ossos secundários, que também são chamados de lamelar ou maduros. Se você der uma olhada na imagem, olha a diferença. Vou voltar aqui até aqui para vocês. Olha a diferença do osso primário e olha a diferença do osso secundário, também chamado de maduro. Olha só a disposição, como é que ele é, essas lamelas ali, também chamadas de fibras, tá? Ele vai apresentar as fibras colágenas organizadas em lamelas, tá? Ele vai ter uma organização. Os osteócitos se dispõem no interior ou na superfície de cada lamela. Esse tipo de tecido é composto por um conjunto de camadas de lamelas circulares, concêntricas e com diferentes diâmetros, chamadas de sistemas de Hayward. Outra coisa, esses canais vão possibilitar o sistema nervoso. Então, dentro de cada bolinha, dentro de cada círculo ali, dessa bolinha, eu vou ter vasos sanguíneos, tá bom? Então, o osso, o tecido ósseo, ele é vascularizado, ele possui vasos sanguíneos, tá? O único que não vai ser vascularizado vai ser o nosso cartilaginoso. As cartilagens não têm vasos sanguíneos, tá? Nem o tecido epitelial. Então, vamos lá. Anatomia do osso. O osso, eu vou ter o tecido conjuntivo denso, como eu disse para vocês. Lembrando que precisa fazer uma revisão aí de conjuntivo denso, modelado, denso não modelado, frouxo, tudo mais, tá? Ósseo adiposo, tá? Que vou ter os adipócitos, que é gordura, cartilaginoso e sanguíneo, tá? Além do tecido nervoso também, que vai ser conectado aos ossos. E aí nós temos aqui veias, artérias, nervos, medula óssea vermelha, né, que a gente já falou, que é responsável pela produção de células sanguíneas, tá? Mas quando esse osso fica adulto, né, em alguns ossos, ele vai deixar de existir essa medula óssea vermelha e vai se transformar em medula óssea amarela, com tecido adiposo, armazenando gordura. E gordura é o quê? É só gordura? Não, gordura é reserva energética. Então, olha só que legal. Um osso está armazenando energia, né? Material para produzir energia. Ok? Periósteo. Periósteo está aqui, ó. É a camada mais externa e é uma membrana fibra e fibrosa, de tecido conjuntivo denso. Envolve o osso, exceto nas regiões de articulação, nas pontas, nas epífises. É no periósteo que se inserem os músculos e tendões, tudo bem? Então, aqui a gente vai tá relacionado ao sistema muscular também. Osso compacto, a gente já falou. Osso esponjoso, também nós falamos. E o canal medular, também chamado de cavidade medular, vai estar relacionado à cavidade que vai se encontrar a medula óssea, geralmente nos ossos longos, que nós vamos falar daqui a pouco quais são. Então, divisão do esqueleto, galera, ele pode ser axial ou apendicular. Se ele for axial, eu tenho crânio, vértebras, costelas e externo, que é esse osso aqui, tá? Que a gente vai ver também mais à frente. E o osso hioide, que ele vai estar aqui entre a faringe e o esôfago. Quando a gente falar de sistema digestório, a gente vai falar dessas estruturas também. Então, fiquem acompanhados. Acompanhe aqui o nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho, tá? Para acompanhar tudo bem? E o apendicular, que é formado por membros e pela cintura escapular e pélvica. Bora lá! Quando eu fazia balé, vou até melhorar a minha postura aqui. Quando eu fazia balé, a gente tinha a questão da escápula. Você precisava unir a escápula. A escápula é o ossinho que fica aqui atrás. Em pessoas mais magras, como eu, parece uma asinha. Não sei se vocês já viram. E aí, essa é a nossa escápula. E aí, essa questão de unir a escápula é quando você contrai e joga os seus ombros para trás, tá?
Então, escápula aqui das costas, pélvica da pelvis, tudo bem? E os membros inferiores também. Então, apendicular lembra dos membros inferiores e superiores, ok? Tranquilo? Todo mundo acompanhou até aqui? Se não acompanhou, pausa, volta, escreve. Agora, respira. Por quê? Vamos entrar na classificação dos ossos. Vai vir nome esquisito aí. Se prepara. Principalmente a galera que vai fazer técnico em necrópsia precisa lembrar de alguns ossos, tá? Principalmente os ossos longos, ok? Então, vamos lá. Classificação dos ossos. Os ossos longos, ele vai apresentar maior comprimento em relação à largura e à espessura. Então, eles vão ser longos, tá? Bem legal. Vamos lá. Primeiro, clavícula. Se você está assistindo isso sentado, em pé, tenta encostar nos seus órgãos, nos seus ossos, perdão, para você sentir. Biologia é isso, anatomia é isso, a resposta está no seu corpo, tá? Então, se você, por exemplo, estiver fazendo a prova, você encosta, você lembra. É sensacional isso. Vai que tá certo. Então, aqui, clavícula. Clavícula é o osso da saboneteira, que a maioria das pessoas que caem de moto quebra, tá? Então, vamos. Úmero. Úmero é esse osso bonito aqui do braço. Não sei se vocês estão vendo, tá em verde ali, tá, galera? Úmero é esse osso bonito aqui do braço, tá? A gente só tem um osso aqui nessa parte, tá? Esse é o braço, antebraço, tá, galera? E mão. Então, a gente vai precisar dessas denominações também. Então, úmero. Agora, ulna. Presta atenção. Olha para o esqueleto. A palma da mão tá para fora. Então, é assim que você tem que olhar. Se a palma da mão tá para fora, é porque aqui no vídeo não dá para fazer. Na palma da mão tá para fora, essa ulna, ela tá próximo de você. Então, ó, é esse daqui. O osso de dentro, tá? Ulna. E o de fora é o rádio, tá? Tudo bem? A ulna é sempre maior que o rádio. Mas sempre seguir assim, ó. Ulna de dentro, rádio de fora. Por que eu tô falando isso para vocês? Se cair uma questão com... Já caiu em várias provas, vários concursos, já caiu uma questão assim. Se cair uma questão que tem figura e fala lá qual é o osso 1, qual é o osso 2. E agora? Você tem que se acalmar e dar uma olhada, tá? Perdão. Agora, mão. Mão a gente vai chamar de carpo. Então, olha só que legal. Ignora toda a pele, todos os músculos, todas as articulações, ignora tudo isso. Nossa mão, os metacarpos, eles vêm daqui até aqui. Os nossos dedos, todos são falanges. Então, ó, carpo, mão, tá? Então, aqui a gente tem os metacarpos e aqui a gente tem as falanges dos dedos, que são grandes. Os meus são grandes, muito grandes. Vamos para membros inferiores. Fêmur, que é o maior osso do corpo humano, tá? O osso da coxa, tá? A perna é só aquela parte de baixo. Aí a gente tem a fíbula. Fíbula é de fora. Fíbula, fora, tá? E a tíbia é de dentro, é o segundo maior osso do corpo humano, tá? E por último, nós temos os metatarsos. Metatarsos, pé, tá? Os dedinhos, galera, eu tenho falanges do pé, tá? Então, os dedinhos vão compor as falanges do pé, tudo bem? Também são ossos longos, por sinal, tá bom? Vamos lá, questão da Polícia de São Paulo, em 2014. Auxiliar de necrópsia, para quem vai fazer a prova agora. Sistema esquelético é importante na sustentação e proteção dos órgãos vitais do corpo humano. Na ilustração apresentada, as estruturas apontadas em 1, 2 e 3 correspondem corretamente e respectivamente aos seguintes ossos. Agora, olha só, para o vídeo, faz sozinho, que agora eu vou dar a resposta. Vamos lá. Nós temos aqui esse osso grande, é o úmero, tá? O osso aqui, ó, olha a palma para fora. Ulna é o de dentro, então esse aqui é o rádio. 2, rádio.
E lá embaixo, na nossa perna, nós temos o segundo maior osso do corpo humano, a tíbia. Então, ficou gabarito, letra B. Tudo bem? Depois me diz aí nos comentários se você acertou, se você está gostando da aula, o que eu posso melhorar, tá? Só sejam gentis comigo, tudo bem? Vamos lá. Agora, ossos curtos. Todas as dimensões, comprimento, largura e espessura, são equivalentes. Ai, meu Deus, Bia, quantos ossos para gravar? Calma, respira. Minha dica é: pega o seu lindo resumo. Se você não tem resumo, você vai no Google, coloca esqueleto, você compra um atlas infantil, atlas do corpo humano, esse aqui, ó, ninguém tá me pagando para fazer isso não. Mas esse atlas aqui, eu comprei R$ 5 na papelaria. E aí, gente, ele é colorido, ele é completinho. Você pode ver algumas imagens na internet, cola na sua parede, cola no seu banheiro. Toda vez que você for escovar o dente, você vai lá e vê. Toda vez que você for fazer xixi, você vai lá e vê. Por quê? Tenta gravar de pouquinho em pouquinho. Não precisa ficar desesperado, não. Ó, esse aqui vem coloridinho, vem bonitinho, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Ossos curtos. Primeira classificação é mais importante. Todas as dimensões, comprimento, largura e espessura, são equivalentes, são iguais. Então, aqui a gente tem o da mão. Os ossos curtos vão ser só da mão e do pé, então é mais tranquilo. São ao todo 15 ossos, mais ou menos. Vamos lá. Nós temos aqui o trapézio, o trapezoide, o capitato, que é 3, o 4 é o amato, perdão. Eu tenho 5 aqui, que é o pisiforme, o piramidal, o semilunar e os escafoides. Aí você fala assim, Bia, qual é mais importante? Todos são importantes. Sem eles você não consegue mexer, ó. Todos aqui estão nessa disposição aqui. Sem eles você não consegue mexer a sua mão, meu querido. Então todos são importantes. Tudo bem? Agora, ossos curtos dos pés. Eu voltei em o talos, que é esse grandão aqui, tá? Eu vou ter o calcânio, também, que é muito importante, está relacionado ao calcanhar. Eu tenho 3, que é o navicular. Aí o 4, 5, 6, eles já são mais fáceis. Eles são os cuneiforme 1, 2 e 3. E eu tenho o cuboide aqui em 7, que o nosso lindo esqueleto ali está apontando. Não sei se vocês perceberam, esse esqueleto é muito bonitinho. Outra coisa aqui também, na ponta do nosso dedão, né? O nosso dedão, ele tem a ponta chamada de hallux, tudo bem? Bem importante essa informação aí. Ele é a única falange que tem nome. De todos, ele é a única falange que tem nome. Seguindo, temos agora também os ossos planos ou laminares. Possuem fina espessura e comprimento e largura equivalente. Grava isso. Plano laminar, fina espessura. Ossos do crânio, que também são chamadas de suturas do crânio, tá? Eu vou ter as costelas, também. O externo, que a gente falou um pouquinho dele, é esse osso aqui, que a gente consegue tocar, que se bate aqui dói, né? E a escápula, que a gente falou, que é o nosso osso lá de trás também, tá? Plano e laminar. Agora, ossos irregulares, eles não vão apresentar forma definida, uma forma geométrica, eles não vão apresentar. Dentre os ossos do crânio, eu vou ter frontal, occipital, orbital, a cavidade nasal, eu vou ter vários, tá? E aí eu tenho as vértebras, também da coluna vertebral. Presta atenção, vértebras, e aqui eu tenho os discos intervertebrais. Por quê? Não posso juntar uma vértebra com a outra. Tecido ósseo, um osso com o outro, eles vão acontecer o desgaste. O desgaste vai ser muito mais rápido do que a remodelagem óssea. E o quadril. O quadril a gente pode perceber que ele não é nada regular, ele é irregular total. Agora aqui, também temos os ossos sesamoides. Abre parêntese aqui o hallux. É esse osso aqui do dedão no pé, tá? Que é um osso curto. Fecha parênteses. Vamos lá.
Os ossos sesamoides são pequenos, arredondados e inseridos no interior de tendões, tá? Fornecem apoio extra e reduzem a pressão sobre os restantes dos tecidos. O ralos, que eu falei, patela, entre outros. Tudo bem? Agora aqui, falamos sobre os ossos, articulações. Local de união entre dois ou mais ossos, tá? Algumas articulações permitem a movimentação do nosso esqueleto, sendo fundamental frisar que nem todas realizam tal função. De acordo com o grau de movimentação, eu posso classificar essas articulações em sinartroses, que são as imóveis, anfiartroses, que são ali geralmente imóveis, que são mais ou menos, né? É semi-imóvel, e diartroses, que tem grande movimentação. Então, vamos ver isso aqui na prática. Sinartroses, articulação imóvel, as estruturas do crânio. Já viu o seu crânio se movendo? Não. Então, é sinartrose. Não mexe nenhum. Dentes e maxilar também não se move. Anfiartrose é a cartilagem semimóvel, tá? Os ossos do quadril e as vértebras. E as diartroses são as articulações móveis, tá? A maioria das articulações do corpo, ombros, joelhos e cotovelos. Tudo bem, galera? Gente, é isso. Fechamos aqui o sistema esquelético. Tem algumas coisas também, outras porções do sistema esquelético, que eu vou estar tentando me aprofundar para a prova de técnico também. Mas espero que vocês tenham entendido até aqui. E é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.